Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui, professor Ilmar, falando do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Essa é a logomarca dele. Esse CCBB é uma empresa de educação teológica fundada aqui em 1992 e eu sou o fundador e diretor dele. E ele mantém convênio com a Igreja Ministério Tabernáculo, por isso tem um seminário chamado Seminário Tabernáculo, para formar obreiros para essa igreja. Mas também temos Seminário Bereshit e Faculdade Bereshit. Temos todos os cursos teológicos livres. Nós não temos chancela do MEC, nós somos cursos livres. A pessoa estuda para aprender, né? O diploma não tem valor de MEC, de Ministério da Educação e Cultura, mas tem valor para a área teológica. Nós estamos ministrando o curso básico de teologia. Nossa aula é História de Israel. Ela está no livro 4. Nós falamos na aula passada sobre genealogia, mostrando a importância de se estudar. E nem estudamos a genealogia de Adão até Noé, né? Não detalhamos ela. Tem muitos mistérios também por ali. No ano 1656 acontece o dilúvio, né? E Adão viveu 930 anos, faltando exatamente 70, porque diz que no dia em que dela comer, certamente morrerás. Como um dia para o Senhor é como 1000 anos, então ele não viveu 1000 anos, faltou 70. E 70 é a idade do homem que Moisés disse no Salmo 90 lá, né? Então, nossa genealogia é muito importante estudar. E nós tiramos muitas lições ali nas genealogias a partir de Noé, e mostrando que Noé conheceu Abraão, né? Que Jacó conheceu Sem, conheceu, que era 10 vezes avô dele, conheceu Éber, que era 7 vezes avô dele. Abraão viveu 15 anos com Jacó, etc. Nessa aula de hoje falaremos um pouco do início da história de Jacó de Israel. Jacó, quer dizer suplantador, que pega no calcanhar do outro. Então a história de Jacó, ela é muito interessante, ela está aí no livro de Gênesis, e Jacó gerou, o nome dele verdadeiro após a luta com o anjo no Vale do Jabó, que é Israel. Israel é que Deus prevalece. Então a nação depois tornou o nome de Israel, né? Porque Israel seria aquela nação oriunda de Abraão, na saída de Ur dos Caldeus, vem para Arã, que fica em Padã Arã. Depois ele entra na terra com 75 anos. E ali então ele vai ter depois seu filho Ismael, depois tem Isaac, ele morre com 175 anos. E Isaac então continua a sua história, depois passa para Jacó. E o cerne de tudo então é a história de Jacó. Então nós falaremos hoje um pouco da história de Jacó. É interessante observar que a Bíblia sempre foi dando pautas, né? Pontuações para saber a cronologia bíblica. Então a gente fica sabendo da idade de Jacó quando a gente chega lá no Egito, na história de José. Quando ele diz que José com 30 anos, foi 17 anos pelo Egito, mas com 30 anos ele se tornou governador do Egito. E depois então teve 7 anos de fartura, e os meninos dele, o Manassés e Efraim, nasceu antes da seca, antes da dificuldade. Então você coloca aí, ele tinha 37, 36. E depois de 2 anos que tem a seca, primeiro ano os filhos de Jacó vão buscar alimento e fica preso Simeão, e no segundo ano se revela Jacó, José se revela a seus irmãos e Jacó desce. Quando Jacó chega lá, ele diz para Faraó: estou em 130 anos, são poucos os dias e atribulados os dias da minha existência. Então, se no ano 39 de José o Jacó tem 130 anos, você vai fazendo as contas, vai descobrir toda a história, vai acabar descobrindo que ele chegou lá na terra de Padã Arã com 77 anos. Essa é a conta que você faz. Com 77 anos ele chega ali. 77 anos com mais 20 que ele ficou, ele dá 97. Né? 97, você tem 130 quando ele está chegando no Egito. Você vai ver então que ele saiu de lá, chegou com 77, saiu com 97, perambulou por 107, 127, perambulou por 23 anos ali até o pai dele morrer. O pai dele morre, ele tem 120 anos de idade, com 108 ele perde o José, ele tinha 17 anos, com 108 ele tinha 17 anos, quando Jacó tem 108 anos, ele tem, depois de 11 anos que ele sai de Padã Arã, some o José. E José, então, por essas contas aí, você vai fazendo a conta de né? Regressiva a contagem, você chega na história de Jacó. Então a história de Jacó é uma história muito bonita, que Deus me deu uma revelação
com as 15 fases da história de Jacó, nós aplicamos nos 15 salmos de degraus. Cada salmo de degrau é uma fase da história de Jacó. Então, a primeira fase, o Salmo 120, nós temos então a fase do engano, né? Fica falando do Jacó enganador. Depois você tem então a segunda fase dele, que é a fase da ida para Padã-Arã, 77 anos que ele vai para lá. Já é o Salmo 121, não é isso? Depois você tem os 7 anos, mais 7 anos que ele trabalhou, os anos de trabalho e de serviço, né? Você tem o outro salmo, que é o Salmo 122. Depois você tem o Salmo 123, quando ele se encontra ali, já saiu lá de Padã-Arã e já está de volta. Há uns 6 anos que ele trabalhou como empregado e mudou 10 vezes os salários dele, né? É nesse tempo aí do Salmo 123. Depois você tem o Salmo 124, que é o retorno para Canaã. Ele já está com 97 anos nessa época aí. Então ele encontra com Naor, aquela história toda. E vai passando por aí. Depois você vai ter o Salmo 125, olha lá, o 124. Você vai ter então a guerra dele no Manaim, a luta com os anjos. 2 acampamentos, acampamento de anjos e acampamento de homens. Mahanaim, 2 acampamentos. Salmo 125. Depois você tem o 126, quando ele está lutando com Deus, no Jaboque. Ele vira Israel e larga o nome de Jacó, manquejava da coxa. Né? Depois você tem o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, Salmo de Salomão, né? Você tem então o encontro dele com Esaú. Já está com 97 também anos por aí. Ou 98, 99. Saiu com 97 anos, deve estar com 98, 99. Né? Depois de um ano, talvez, ele chega encontrado com Esaú. Depois você tem o Salmo 128, que é o acontecimento da violação de Diná. Diná é violada. E destruição de Siquém, né? Destrói a terra toda. Simeão e Levi mata aquele povo todo. Uma confusão muito grande. Depois temos o Salmo 129, Salmo das Angústias e a morte de Raquel, terceira visão de Jacó. Nascimento de Benjamim, filho da mão direita, que eu vou falar que é Benoni. Depois nós temos a morte de Isaac, ele já está com 120 anos. E aí é o Salmo 131. Nas profundezas eu clamo a ti, meu Deus. Jacó era muito... a morte de Isaac, né, tem 120, Jacó 120 anos. É o Salmo 131. Depois tem o sumiço de José primeiro. Então, primeiro é o sumiço de José, o Salmo 130. Quando ele tem, então, ele é vendido por 20 moedas de prata para os ismaelitas, né? Jacó tem 108 anos. Então, primeiro é o Salmo 130, com Jacó 108, o sumiço de José. Depois o Salmo 131, com a morte de Isaac, que ele tem 120 anos. E vai por aí o Salmo 132. Depois temos o Salmo 132. Então nós temos a primeira descida de Jacó dos meninos ao Egito. Simeão fica preso, né? Salmo 132. Depois você tem o 133, é o encontro de Jacó com José, né? Ele tem então 130 anos de idade, a comunhão, né? União entre os irmãos, fazem as pazes, Jacó se revela aos seus irmãos e encontra com José, que tem 39 anos. E o último salmo é a morte de Jacó, Salmo 134. Bem dizer ao Senhor, vai todo servo do Senhor que assiste na casa do Senhor nas horas da noite. Então, nós vimos a história de Jacó, que é dividida em 15 partes, né? 15 segmentos. Lembrando, com 77 anos ele foi para Padã-Arã, trabalhou 7 anos por Raquel, depois foi enganado, trabalhou mais 7 por Raquel e Lia, começa a ter os filhos dele, tem os filhos todinhos, né? Em período aí de 6 anos, que são 4 mulheres. E pai de Bila, pai de Lia, tem 7 com Lia, 2 com Bila, 2 com Zilpa e 1 com Raquel. Ele sai de lá então com 12 meninos, com a menina, Diná. Volta embora para Berseba no ano 97, fica rodando até o ano 108, quando some José. Não chegou na casa do pai dele, Isaac, ainda. Depois ele chega lá com 120 anos para encontrar Isaac, quando Isaac morre. Encontrou Isaac antes, mas depois Isaac morreu com 120. Depois mais 10 anos perambulando por ali. Com 130 anos ele chega no Egito. Essa então é a história de Jacó, que é chamado de Israel, né? A nação de Israel desenvolveu-se numericamente depois disso aí. É quando Jacó morre no Egito com 130 anos. José foi para o Egito com 17, ficou lá até 110. Morreu com 110 anos.
nesse tempo. E depois acontece então a perseguição dos faraós, que a nação judaica crescia muito, e começa então, a história diz que ele ficar lá 430 anos. Mas esses 430 anos você tem que coletar desde a descida inicial de Abraão até a saída. Vai dar aí mais ou menos 430 anos. Vamos ficando por aqui com a nossa aula de hoje, contando a história da vida de José, de Jacó, né? Chamado de Israel. Fica na paz, tchau, tchau.